Por que que as histórias cristãs de hoje, em sua maioria, são ruins? É muito irônico pensar que, por muito tempo, os escritores cristãos eram os mais influentes da história. Então, temos exemplos como Dante Alighieri ou Fyodor Dostoiévski, que escreveram algumas das obras literárias mais densas da história, sem contar outros autores como C.S. Lewis e Tolkien. Mas hoje nós não vamos falar sobre essas histórias. Hoje eu vou falar sobre o erro pertinente que várias histórias e filmes cristãos cometem. E eu acho que essa análise vai ser muito produtiva porque, bom, eu sou cristão e eu tenho algumas perspectivas que outras pessoas que não são, geralmente não vão trazer. O primeiro ponto que essas histórias falham é que elas não tentam contar uma história. É o mesmo erro que várias histórias woke cometem. Elas tentam ser uma propaganda ao invés de contar uma narrativa emocionante para as pessoas primeiro. E o que acontece nesses filmes cristãos modernos é que eles tentam sempre provar um ponto, eles tentam mostrar alguma realidade, mas eles não tentam revelar algo humano, eles não tentam expressar emoções, eles apenas colocam personagens perfeitos, sem nenhuma contradição, vilões caricatos e um Deus que funciona com um mecanismo narrativo. Isso torna essas histórias artificiais, são previsíveis, superficiais. E quando você para analisar a Bíblia, ela tem muitos personagens com falhas. E é justamente isso que torna todos eles humanos. Então, Jonas hesitou, Moisés cometeu homicídio, Pedro até negou a Cristo. Então, o cristianismo ele nunca fugiu da realidade humana. Mesmo sendo histórias antigas, e é uma coisa muito comum de histórias assim, elas terem personagens idealizados. Então você vai analisar o conto de Gilgamesh, os mitos gregos, são personagens muito mais idealizados e caricatos do que os que você encontra na Bíblia. Tanto que, se você analisar, Davi é retratado como um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu adultério. Ou seja, como pode ele ser uma pessoa exemplar, segundo a Bíblia, mas ainda assim ele ter cometido um pecado? Porque nós somos humanos, pessoas cometem falhas. O diferencial de Davi foi se arrepender. Então, o que acontece com esses filmes cristãos é que eles fogem da realidade. Eu vou tomar como exemplo aquele filme Deus Não Está Morto. O protagonista ele é basicamente perfeito em todos os sentidos. Ele não tem medo, ele não tem nenhuma dúvida, ele não tem hesitações, ele não tem falhas, ele é só um cristão ideal. E isso não é uma história cristã. E eu posso dizer que quem escreveu esse filme certamente não sabe da realidade que nós vivemos e não é um cristão de verdade. Essa pessoa ela não entende como que funciona as bases do cristianismo, como que é ter um relacionamento com Deus. Porque nesse filme, o personagem principal ele tem que argumentar sobre o porquê que Deus existe, porque o professor malvado dele o obrigou a fazer isso, e daí ele usa um monte de argumentos que, sejamos sinceros, não são os mais convincentes. E daí você vai ter cenas tipo essa. You hate God. It's not even a question. Okay. Why do you hate God? This is ridiculous. Why do you hate God? Answer the question. You've seen the science and the arguments. Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? Why? It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? Percebe como tudo aqui é infantil, é quase teatral, num sentido ruim. As pessoas, elas não são reais, elas são unidimensionais, literalmente. E esse filme falha gravemente em retratar o porquê que as pessoas, elas não acreditam em Deus. Ele quer dizer que, não, todas as pessoas que não acreditam em Deus, elas odeiam o cristianismo ou elas são miseráveis. Que sejamos sinceros, isso não representa a realidade. A maioria das pessoas que não acreditam em Deus, elas não vão ficar te forçando a debater sobre o porquê que ele existe. É uma situação totalmente irreal e um conflito tão plástico, por assim dizer, é tão pobre de simbolismo, de significado, que você não chega a outra conclusão senão pensar que isso tudo é ridículo. E então daí no final todas as pessoas se convertem e daí o vilão ele é atropelado, literalmente. Tipo, o escritor realmente acha que é assim que funciona a realidade, que tem um final feliz e que daí todas as pessoas elas
concordam e que não concordar é eliminado imediatamente. É o que eu estou dizendo, esse filme ele não representa o que é o cristianismo de fato. Ele não traz elementos de redenção, ele não traz uma evolução do personagem, é só uma história para você apresentar coisas, ideias para a audiência em um cenário totalmente irreal. Sejamos sinceros, esse tipo de situação nunca acontece. E a forma que esse filme retrata Deus e a forma que ele age é totalmente desrespeitosa. Ele não vai se dar o trabalho de atropelar um ateu só porque ele é ateu. E mesmo que você argumente que, não é por causa disso que ele foi atropelado. Tá, então foi uma grandiosa conveniência de roteiro ele ter sido atropelado para ele aceitar a Cristo no final. Então falta tanta nuance, falta uma crise, sabe? Pro personagem ele ter a oportunidade de demonstrar fé. Falta uma queda pro personagem ele se redimir. Ou então uma evolução para mostrar um personagem se tornando uma pessoa melhor. Falta um conflito, porque isso daí não era um conflito de verdade. Era só um lado que estava funcionando. Então acaba que esse tipo de filme não tem peso nenhum nas pessoas. É um filme que é só consumido por cristãos e que, se o objetivo dele era ser uma propaganda, ele falha. O único motivo de um não cristão assistir esse filme é pra criticar ele, porque esse filme é muito ruim. E eu acho que eu e você, se você é um escritor cristão, nós temos essa obrigação de escrever boas histórias e que não sejam vendidas só pela mensagem. Veja as Crônicas de Nárnia, por exemplo, é uma história que é consumida por quase todo mundo. E é uma história cristã. Não, você não tem como argumentar que Aslan não é Jesus. É um paralelo, basicamente. Mas eu acho que existe uma história contemporânea onde a jornada, onde a construção ela é mais explícita, é mais fácil de eu explicar pra você como que uma história cristã deveria ser escrita. E eu vou falar sobre Até o Último Homem. Esse é um filme aclamado pela crítica, o público gosta, os críticos gostaram. E é uma história profundamente cristã que não só emociona quem é cristão, mas também pessoas que não são. Por causa de uma série de motivos. O Desmond Doss, que é o protagonista, ele não é um personagem perfeito. Ele tem dúvidas, ele é rejeitado e até humilhado, porque ele está no meio militar e ele não quer usar uma arma, porque ele é um adventista e ele não pode tocar numa arma. Então perceba que a fé dele não é usada como um argumento, olha só como que isso funciona desse jeito. Não, ela na verdade é o motor das escolhas que ele faz. A fé dele, na verdade, é o que molda o caráter dele como pessoa. Então ela não é explicada, ela é demonstrada. As decisões que ele toma são reflexo da fé dele. E a história não tenta convencer o público de que, olha só, ele é cristão e as coisas deram tudo certo. É uma história que tem uma progressão que mostra um homem sendo provado pelas situações que acontecem no seu meio, que evolui, e também mostra que a fé não é uma coisa fácil de se escolher, que não vai te fazer ser o cara legal que refuta todo mundo com argumentos fáceis. Esse filme tem consequências humanas, ele mostra como realmente é a guerra, o preço da honra, o trauma. São coisas que se conectam com todas as pessoas. Então, a fé se torna parte da identidade do personagem, não é uma mensagem explícita que tem que ficar sendo reforçada a todo tempo. Porque a história, ela entende que ela é cristã e que ela não precisa ficar se reafirmando o tempo todo. E eu posso dar outros exemplos modernos, tem também aquela animação da DreamWorks, que é O Príncipe do Egito, que é uma história sobre a Bíblia, né? Que é sobre a história de Moisés. Ela respeita a história, mas tem personagens complexos. Então, personagens que hesitam, têm tensão, têm responsabilidade. São histórias que entendem o poder de Deus, mas que também retratam a dor humana. Porque, no fim, o humano é o que conecta as pessoas umas com as outras. Poxa, eu posso usar o exemplo da Bíblia mesmo para isso. Cristo, quando ele se tornou humano, ele também teve emoções humanas. Ele também sofreu como humano. Então por que as histórias que nós escrevemos não passam pelas mesmas coisas? No livro de fantasia que eu estou escrevendo, O Universo Vivo, a religião ela é uma parte da história, sim. Um dos personagens, o Pessat, o Paladino, ele é religioso. E eu tento sempre explorar a religião dele não como algo que vai ser um poder mágico, que vai surgir em horas convenientes, mas eu também não tento tornar aquela história de uma instituição malvada, que eles sempre colocam em histórias de fantasia. Na verdade, eu tento retratar a religião no meu livro como algo mais pé no chão, algo mais humano. Então você não vai ver um personagem conjurando uma cura divina como se fosse uma magia. Na minha história, a religião é algo que molda as pessoas, que faz parte do caráter delas, que, como eu falei antes, é uma parte da identidade delas e que não precisa ficar se reafirmando o tempo todo, porque
já é explícito pelo seu modo de agir e pelas decisões que você toma. Mas bem, era essa uma reflexão que eu tinha para hoje. Eu acho que se você é cristão e você quer colocar elementos cristãos na sua história, você tem o dever de escrever bem. Então peça a direção de Deus, estude storytelling, continue lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!